A história da novela, como eu queria começar fazendo uma novela clássica, eu decidi fazer uma novela de vingança, que é um dos principais, Por que não? porque é um dos principais temas de novela. E o que eu quis fazer é que eu percebo que nas novelas maiores, né, a mocinha tem uma... E a estrutura da vingança é muito clássica, né? Vem do Conde de Monte Cristo. Começa a história com uma injustiça, a pessoa injustiçada fala, eu vou me vingar, e vai lá e se vinga. Só que numa novela muito longa, a mocinha fica, eu vou me vingar, eu vou me vingar. E Aí fica demora, gente. E demora. 3 meses para se vingar, para começar. E tem a chance de filmar e não filma, tem a chance de destruir a carreira da outra e não destrói, tem a chance de... E não faz nada. Porque você tem que estender, eu entendo, não é? E eu falei, e o que é se vingar? Se vingar não é matar a outra pessoa, porque para vingança você precisa de 2 pessoas, você precisa ter o outro vivo para você se vingar, né? Então eu falei, o que acontece depois da vingança? Então eu quis fazer uma novela em que começa com uma injustiça, a mocinha vai se vingar, mas ela se vinga rápido na novela dos 40 capítulos. Ali pelo 10, 12 já vingou. E aí o que interessa é que assim, é guerra declarada, porque agora que sofreu a vingança, fala, peraí que eu também vou devolver. E aí você vai numa espécie de escalada, numa espécie de bola de neve que vai crescendo, assim. E é nesse sentido que eu acho que a novela chega a lugares que uma novela da TV aberta nunca chegou, né? Pelo menos. Então, é uma história de vingança. E aí, para contar um pouco da história, são duas famílias que sofrem perdas muito grandes e injustiças muito grandes. Uma delas é a Sofia, que é uma menina da primeira fase da novela, que perde a mãe quando a mãe vai presa injustamente por um crime que ela não cometeu. E quem coloca a mãe na cadeia é a Lola, a tia dessa menina, da Sofia, que é a grande vilã da novela. Então ela coloca a prima humilde na cadeia no lugar dela e ainda ferra a pobre da Sofia. Então a Sofia fica com muita raiva da Lola. Então a Sofia perde a mãe. Ao mesmo tempo, numa outra família que não se conhece, essa família tem uma filha, que é a família Paixão, feita pela Giovanna Antonelli, e a família, ela é a matriarca da família. Ela perde a filha dela numa cirurgia plástica, que é uma coisa, infelizmente, muito comum. Né? Ou seja, esses procedimentos estéticos ou cirurgias plásticas feitas por profissionais não tão qualificados assim. E é impressionante, gente, foi uma ideia que eu tive comecei a escrever há 3 anos. E desde então os casos não param de acontecer. Pois é. Já aconteciam e continuam a acontecer. E você tem esse assunto no ar, né? A substância agora, com a Demi Moore, ou seja, essa busca pela perfeição e tal. A menina jovem, linda, se submete a uma lipo e morre na mesa de cirurgia. Então, é uma família que perde a filha e uma filha que perde a mãe. E essa filha se encontra com essa família que perdeu a filha, ou seja, a família que perdeu a filha Quem se precisa encontra, de uma precisa de da outra. outra. Então, Sim. uma vira mãe de... Né? Sim. E elas se unem e elas descobrem que quem fez o mal à mãe da Sofia e quem fez o mal à filha da Elvira, que é o personagem da Giovanna, são as mesmas pessoas. Eita. E estão todos muito bem, felizes da vida, ricos, bem-sucedidos. E aí a família da Sofia, da Elvira, decide se juntar e se vingar. Então, além disso, tem essa diferença. É uma vingança coletiva. É uma vingança de uma família contra uma família. Não é uma pessoa contra uma pessoa. Entendi. Então, é isso. É uma vingança em grupo. Sabe o que eu ia te perguntar, Rafael? Eu acho bem interessante esse trabalho que você faz. Principalmente, por exemplo, nesse filme da Grazi com o Gianecchini. Imagino que nessa novela você também vai jogar um pouco com isso. Até no Bom Dia, Verônica, que é essa história desses personagens que são muito caricatos e que a gente acha que a gente sacou eles de cara e depois você subverte essa ordem, assim, e mostra outras facetas e a gente vê que a gente estava enganado ali por alguma coisa. É a coisa do estereótipo. Como que você faz para fugir disso ou trabalhar isso nas suas tramas? E nessa novela a gente vai ter essa quebra também? É uma ótima pergunta, porque eu percebo isso depois, claro, mas tenho percebido que um dos principais temas que eu gosto de tratar é o mundo de aparências. Quem você mostra e quem você realmente é. Se eu olhar tudo que eu faço, né, agora em retrospecto, tem um pouco disso, né? Assim, então, o Bom Dia, Verônica, os vilões são todos cidadãos exemplares, Total. pais de família, acima de qualquer suspeita e no porão eles são outra coisa, né? Então você tem um policial que é um serial killer, você tem um líder religioso que é um abusador
né? Um fazendeiro que é um misógino louco. Enfim, ou seja, tem isso no Bom Dia Verônica. O próprio Jantar Secreto é sobre esse mundo de aparências. Sim. Então, o mundo de aparências é uma coisa que me interessa, né? Quem você mostra e quem você realmente é. E daí, curiosamente, surgiu o mundo da novela, o universo da novela, que é o universo da beleza, da estética. Eu tinha a história, então eu queria fazer uma história de vingança. As duas principais diferenças de uma história tradicional de vingança, como eu falei, é uma vingança que acontece rápido e eu mostro o que vem depois, e ser uma vingança coletiva. E eu tinha que escolher em que mundo isso passava, né? Podia ser no mundo, sei lá, de corporativo, banco, advogados. E aí eu falei, cara, já que é uma história sobre quem você mostra e quem você realmente é, eu vou fazer no mundo da beleza. Porque é uma das indústrias que mais cresce no mundo e no Brasil. O Brasil é mundialmente conhecido... O Brasil com beleza é uma loucura, né? O Brasil é mundialmente conhecido pela cirurgia plástica, graças ao Ivo Pitangui e vários outros grandes cirurgiões plásticos das décadas de 70, 80, 90. E agora a gente tem uma proliferação de procedimentos estéticos não invasivos nessas clínicas que parcelam em 30 vezes. Que faz num quarto de hotel. Faz num quarto de hotel. E esses influencers que postam antes e depois, falando, como melhorou, né, e tal. Então eu falei, cara, esse mundo da beleza é muito interessante. E para tratar dessa história, é muito legal, porque tem uma frase que eu adoro na novela, para mim, que resume a essência da novela. Uma bela hora, uma personagem vira pro outro e fala assim, pena que não tem botox para caráter, né? Assim, tipo, não adianta você mexer na cara e ficar lindo e perfeito se o caráter é sujo e obscuro, né? E então tem isso muito forte em Beleza Fatal. Mas tem uma outra coisa que é legal, só para também falar do conteúdo da novela. O que tem de novela em Beleza Fatal? Ser uma refeição completa, como eu falei. E a novela, necessariamente, parte do melodrama, né? Ou seja, tem muito melodrama, tem cena de briga, segredos e tal. Mas também tem essa coisa dos arquétipos. O que é uma novela? Uma novela, quando você liga, você fala, essa é a vilã. Essa é a mocinha. Então, eu, pela primeira vez, tive que fazer, de algum modo, quando começa a Beleza Fatal, muito claro quem é a vilã. Você não tem dúvida que a Camila Pitanga é a vilã da novela. E que a Camila Queiroz, na primeira fase, é uma criança, depois passam os anos, quando ela volta para se vingar, vira Camila Queiroz, é a mocinha da novela. Então, eu começo a novela com os arquétipos, vamos dizer, com as aparências. A vilã, a mocinha, a mãe leoa, o marido perfeito, o marido tóxico, você tem os tipos. Só que a delícia de serem 40 capítulos é que aí você pode ir rompendo os tipos, que é exatamente o que você perguntou. Então, o que eu faço? A vilã é vilã, beleza, ou seja, ela está disposta a tudo para chegar lá. Mas, gente, ela tem os traumas dela, ela tem as questões dela. Ninguém é vilão, acorda assim, hoje eu vou fazer maldade. Ela, na verdade, só tem um sonho, uma ambição e está disposta a tudo para isso. E é um pouco psicopata, mas... É um pouquinho psicopata. Quem não é? Quem não é? Sei lá. E a mesma coisa a mocinha, que não é mocinha. Ai, mocinha, só penso em coisas boas, só faço coisas boas. Também tem um lado obscuro e perigoso. Você e aí eu acho que é legal essa dualidade do ser humano, né? Que é uma coisa que eu acredito. Que todo mundo na verdade. Né? Que é o que eu acredito. Assim. As pessoas às vezes falam assim, nossa, as suas histórias não combinam tanto com você, porque eu sou falante, como vocês podem ver, sou meio palhaço, e os meus livros são livros densos e tal. Eu falo, mas engraçado, eu não me considero um pessimista, eu me considero um otimista. Eu acho que todos nós temos potencial para o bem e para o mal. Sim. Independente de religião, de qualquer coisa. A gente pode ser muito bom ou muito mal. E eu sei que eu tenho em mim o bom e o mal, ou seja, Sim. Tem gente que eu detesto e não gosto mesmo e pronto, acabou. Eu sei tem muito a visão do outro sobre a gente. Exato, né? também tem isso. Não, mas assim, quer dizer, as pessoas me apavora as pessoas que não conhecem o próprio lado obscuro. Tanto que às vezes eu vejo até pais de leitores meus, que eu tenho muitos leitores jovens, falam assim, eu fico preocupado que meu filho gosta de ler seus livros, e é Jantar Secreto, Dias Perfeitos, que é sobre sequestro. E eu falo, honestamente, eu acho que é muito mais sadio gostar de ler esse tipo de livro do que não gostar. Porque quando você lê esse tipo de livro, você exercita dentro de você
esse lado, esses sentimentos. Você canaliza. E de um jeito ótimo, que é na leitura, na imaginação. Da imaginação. É muito melhor do que o pai de família exemplar que fala, eu não gosto de violência e chega em casa e bate na mulher. Como é que é aquela frase, Caio? Ou você morre herói ou vive o bastante para se tornar vilão. Eu acho que é um pouco isso, né? O que acontece depois da vingança da mocinha? Ou você termina a novela aí e ela é heroína, ou continua e pode virar. O que vira essa história? Já né? achei sensacional.